criação de um partido político requer a assinatura de 101 fundadores distribuídos em pelo menos 9 estados. Após o registro provisório junto ao TSE, é preciso ter o apoio formal da quantidade de eleitores, correspondente a 0,5% dos votos válidos dados na última eleição. Só depois de cumprir todas as formalidades, o partido pode participar de eleições, receber verba do fundo partidário e ocupar o horário gratuito no rádio e na televisão. Reflexões de hoje vai falar sobre os partidos políticos e as cláusulas de barreira. Está aqui comigo a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Tudo bom, Gisele? Olá, André. E nós contamos com a presença de 2 convidados. Vamos ver quem são eles? Karina Cufa é advogada, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo e professora de Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público, IDP, em São Paulo. Carlos Eduardo Frazão é professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IDP, assessor-chefe do ministro Luiz Fux no TSE, consultor legislativo da Câmara dos Deputados e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, para dar início a essa discussão, eu gostaria de indagar inicialmente se a diferença, se poderiam esclarecer sobre a diferença, se ela existia entre cláusula de barreira, cláusula de desempenho, né, acesso, como é que funciona isso? Como é que a gente pode explicar? Há diferenças? Sim, há diferenças. São diferenças de nomenclatura, né? Mas há diferenças. Na cláusula de desempenho, ela exige um desempenho do partido para que ele se mantenha ativamente, né? Para que ele conquiste espaço na TV, fundo partidário e também funcionamento parlamentar. A cláusula de barreira, ela verifica esse desempenho e ela pode exterminar o partido. E a cláusula de acesso é a nomenclatura adequada para a cláusula que passou agora, que chamam de cláusula de desempenho, mas acho que o termo mais adequado seria a cláusula de acesso. Por quê? Porque ela só vai impossibilitar ao partido o acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário, mas continua com funcionamento parlamentar. Quer dizer, não vai ter o que a gente viu aprovado recentemente, não significará a extinção de nenhum partido em termos de ser uma cláusula de barreira? Exatamente, o partido ele não vai ser extinto, não tem uma previsão da extinção desse partido, mas tão somente a impossibilidade dele ter acesso ao fundo e ao tempo de TV. Claro que, na prática, isso acaba sendo uma extinção, né? De que forma que eles iriam divulgar as propostas, né, e os planos, a linha de direção e toda a proposta programática do partido? Como é que isso efetivamente seria divulgado para a população? O partido ele vai ficar sem ter mesmo acesso à TV, então, necessariamente, ele fica com dificuldades de fazer essa divulgação. E a questão do fundo, que é extremamente importante, até porque o tempo de TV dos partidos políticos também foi extinto, né? Mas a questão mais interessante aí é a questão do fundo, né? Porque hoje os partidos, principalmente com o fim da doação das empresas, né, das pessoas jurídicas, os partidos ficaram totalmente dependentes do fundo partidário. Apesar de ser permitido a doação de pessoa física, a gente acaba não vendo isso muito na prática. E quando vê, ainda há suspeitas de financiamento do crime organizado, né, das igrejas, o que causa uma certa preocupação. Então, como que vai funcionar? Esse partido que não atingir essa cláusula, né, ele tem um período para estar disputando isso, e aí também acaba gerando uma outra janela, né? Candidato eleito por um partido que não atingir a cláusula, ele tem a justa causa, né, para sair do partido e para um outro com mais estrutura. Então, de fato, aquele partido que ficar sem atingir essas metas, ele vai virar praticamente uma associação, né? Porque ele vai existir enquanto partido, mas ele não vai ter recursos públicos e ele não vai ter, ele vai ter que depender de doações de pessoas físicas para a própria subsistência. E aí a gente encontra uma dificuldade, né? Como esse partido vai sobreviver dependendo puramente de doações de pessoas físicas. E aí, como que o partido vai anunciar, vai fazer políticas públicas, questionar, discutir, ele fica praticamente sem funcionamento, né? Essas inovações, elas já se aplicam para as eleições de 2018? E de que forma? O texto da emenda fala eleições seguintes
a eleição de 2018, eleições seguintes, a eleição de 2022, eleições seguintes de 2026, até a aplicação plena para 2030, que na verdade seria a legislatura pós-2033. Então tem uma lacunosidade no texto da emenda, mas me parece que ao fim do término da legislatura você já aplica isso para a legislatura subsequente, né? Muito embora talvez peque por alguma técnica legislativa, né? Então, e nesse ponto, Gisele, me parece que o legislador andou muito bem. Eu sou um pouco otimista com a cláusula de acesso, como a Karina falou, cláusula de desempenho, como alguns vêm tratando, porque ele que estabeleceu de maneira, talvez até, não vou dizer inédita, mas uma cláusula de transição, algo raro pelo menos, porque a cláusula de barreira que foi instituída ainda no governo Fernando Henrique, em 1995, ela estabelecia os 5%, que era o percentual, né, que deveria, que franqueava o acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e TV e também ao funcionamento parlamentar, que é uma singularidade que essa emenda não proibiu o funcionamento parlamentar, mas tão somente restringiu, se é que pode dizer tão somente, mas restringiu o fundo partidário e o tempo de rádio e TV, mas nessa emenda ela foi bem parcimoniosa ao estabelecer essa regra de transição, que é muito raro nas legislações eleitorais. As alterações eleitorais são sempre feitas de maneira muito abrupta. Então, criou-se uma regra transitória e que me parece que foi um modelo acertado, né? Quanto ao acerto e desacerto da cláusula de barreira, acho que foi uma proposta que vai no caminho do que cientistas políticos vêm dizendo, que eu sou um pouco otimista com ela. A gente até conversou, Karina e eu conversamos, e nesse ponto a gente tem uma pequena divergência, mas é salutar também, né, Karina? Então, me parece que a cláusula de barreira andou bem. Acho que é um pouco tímida ainda, mas essa cláusula de transição acho que é um dos grandes pontos inovadores dessa emenda 97. E tem alguns percentuais que foram colocados e eles são gradativos, né? Exato. E eles se diferenciam daquele percentual previsto na lei de 95. Exato, que o Supremo declarou inconstitucional. Aqui começa com 1,5, 2018, 4 anos depois, 2022 vai para 2, 2026, 2,5, 2030, 3, que é a cláusula definitiva. E quais seriam as principais diferenças, Karina, entre a cláusula de barreira prevista na legislação de 95 e a cláusula de acesso que nós estamos discutindo agora? A cláusula de 95, ela era uma cláusula de extinção, né? Ela previa um marco, como o Frazão colocou bem, né? Previa um marco para que os partidos atingissem aquelas metas e não atingindo, ele era exterminado e ficava sem funcionamento parlamentar. A questão do funcionamento parlamentar é uma questão muito importante, porque imagine um deputado eleito por um partido que não atingiu a meta, mas ele tem um mandato dele, então fica sem sentido não ter aquele funcionamento parlamentar autorizado porque o partido não atingiu a meta. Claro que permitiria que esse parlamentar migrasse para outro partido, mas acaba desconstruindo. O que o Frazão colocou da questão de ser gradativa, essa cláusula, isso me soou bem, porque de fato a gente não pode verificar uma situação, olha, vamos colocar uma régua aqui, quem passou, passou, quem não passou, está extinto. Então tem que ter um período de amadurecimento, até considerando que nós temos, sim, dos mais novos, 3 partidos recém-criados que nem sequer participaram de uma eleição geral. Então, principalmente esses partidos têm que ser dada alguma oportunidade. O que eu vislumbro, assim, a minha crítica em relação à cláusula que foi aprovada é que ela manteve o mesmo erro que tem do acesso ao fundo partidário, ou seja, se faz somente uma avaliação do número de deputados federais que são colocados, né? A questão do fundo de financiamento de campanhas, eles prevêem também a quantidade de senador eleito. Mas o que acontece? Senador é um cargo majoritário. O mais adequado que eu vislumbraria pelo sistema hoje existente é que pegassem os cargos proporcionais, ou seja, pega o deputado federal representando, né, a eleição em relação à União,
deputado estadual pelo Estado e os vereadores pelo município. Porque aí a gente estaria defendendo o pacto federativo, estaria em consonância, e também traria uma segurança aos partidos, porque tem muito partido que elege muitos vereadores, tem muitos filiados, portanto, não tem deputado federal. Então, o que eu vejo que vai acontecer nessa eleição? Os partidos vão se concentrar em eleger deputados federais, como ainda está em vigor o voto proporcional, as coligações, vai ter muito puxador de voto, todo o dinheiro do financiamento de campanhas vai ser destinado a eleger deputado federal por questão de sobrevivência dos partidos. Então, nessa e nas próximas eleições que tiver a vigência dessa cláusula, vai se manter dessa forma. Qual modelo, assim, se eu fosse dos legislativos, se eu pudesse fazer uma propositura, que a gente tivesse uma cláusula de desempenho permanente. E como seria essa cláusula? Avaliando vários critérios, tanto eleição para vários cargos, não só para deputados federais, mas também quantos filiados esse partido tem, fazer uma avaliação para ver se esse partido não é mais que tem caso de partido que tem 2.000 filiados, ou seja, menos filiado do que um pequeno clube de cidade, recebe fundo partidário, tem acesso. Chamados partidos de aluguel. Partidos de aluguel, não faz nada com aquele fundo em prol da sociedade, em prol dos filiados. Então, existe sim essas figuras desses partidos que, sem dúvida nenhuma, não deveriam existir. E aí a gente poderia pensar numa cláusula que figurasse um desempenho que não tem vereador eleito, não tem deputado estadual eleito, não tem deputado federal eleito, não faz nenhuma atividade, não tem sequer um número mínimo de filiados que seriam necessários aos partidos políticos. Esses sim seriam extintos. Aí seria uma cláusula de barreira, não é mesmo? Aí seria uma desempenho, né? Porque aí impedir que ele pudesse... sim, de barreira na questão da extinção. Continuar suas atividades não tendo o perfil de um verdadeiro partido político, né? Sim, eu vou pedir licença, Karina, agora a gente vai fazer um breve intervalo e logo em seguida a gente retorna para continuar discutindo a cláusula de barreira. O Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre os partidos políticos e as cláusulas de barreira. Retomando então a nossa discussão do bloco anterior, queria ouvir um pouquinho sobre se é constitucional criar cláusulas de barreira, né? Quer dizer, o que a gente está vendo, por meio dessa última emenda, a gente percebe que há um movimento que de alguma maneira vai tentando restringir ao final o número de partidos viáveis, não é? A partir de dinheiro público, vamos dizer assim, né? Isso é constitucional? Bem, essa questão foi enfrentada pelo Supremo na cláusula de barreira de 95 e naquela ocasião o Supremo, em 2006, se não me engano, ele declara a inconstitucionalidade e usa um conjunto de argumentos, dentre os quais alguns citados, inclusive pela professora Karina, dizendo que o próprio texto constitucional autoriza a livre criação de partidos políticos. Artigo 17 autoriza. De maneira livre. De maneira livre, né? Fala livre a criação de partidos políticos lá no caput do 17. Utilizou outros argumentos, como o pluralismo político, pluripartidarismo, né? Que é uma decorrência desse pluralismo político, embora não sejam expressões sinônimas, mas uma está contida na outra, uma ideia está contida na outra. Alegou-se também violação à ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade. A própria questão do funcionamento parlamentar também ficou prejudicado. Esse conjunto de argumentos tentou, me parece que o legislador ele procurou ser um pouco, tentar superar esse conjunto de óbices argumentativos que o Supremo estabeleceu em 2006 e uma das formas, inclusive, foi o próprio instrumento pelo qual foi veiculada, foi introduzida a cláusula de barreira, desempenho de acesso, que foi por via de emenda à Constituição. Hoje se verificou que nós temos um quadro de 35 partidos e temos mais de 50 pedidos no Tribunal Superior Eleitoral. E aí é mais ou menos uma redenção constitucional. O que esse quadro de excessiva pulverização partidária vem estabelecendo, né? Vem dificultando a governabilidade. Nós temos legendas de aluguel, que são utilizados simplesmente para vender seus ativos.
né? Nós temos uma dificuldade de conseguir um governo eficiente. Os custos de transação política são enormes. Você negociar num parlamento que tem 28 partidos políticos, se não me engano, 29, com assento hoje no Congresso Nacional. Então, essa análise empírica deve subsidiar a análise do Supremo Tribunal Federal quanto à eventual constitucionalidade. E me parece que os dados empíricos, a realidade que nós vivemos, ela Mas, Frazão, milita. acho que nessa linha do empírico, não seria também verdadeiro considerar que o problema não é uma quantidade excessiva de partidos, ainda que fosse excessiva essa quantidade que nós temos, né? Vamos imaginar, mas sim o tipo de partido, as práticas de alguns partidos, o que alguns partidos se tornaram na prática, quer dizer, seria possível por mecanismos de fiscalização, não de desempenho para fins de uma maneira genérica, reduzir o número partidário, mas sim para fins de evitar que partidos se transformem em agremiações que não são propriamente partidárias no melhor sentido democrático. Sim. Isso não seria também uma análise empírica de alguma maneira verdadeira? Porque é de alguma maneira um conhecimento geral, né? Você mesmo mencionou a questão da venda, né? Não acho que sejam excludentes, professor. Acredito eu que podem caminhar juntas. Mas isso poderia influenciar no julgamento de inconstitucionalidade? Sim, poderia. Porque a gente poderia ter um meio menos oneroso para um juízo de proporcionalidade, né? Por exemplo. Sim, exatamente. Acho que são testes comparativos. Será que não haveria medidas menos gravosas? Agora, e prometo, para não ocupar, porque é um tema super instigante, mas o fundo partidário, realmente, o acesso a ele foi vedado. Mas nós temos hoje o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas. A cláusula de desempenho não atinge. Então, a rigor, você poderia distribuir para os partidos remanescentes. Ainda ficaria um quinhão muito grande. Segundo estimativas, 1,7 bilhão, né, de reais. Do próprio parlamento, né, a própria Câmara fez esse estudo. Em segundo ponto interessante, também para reflexão, é que o acesso ao rádio e TV foi também restringido. Só que extinguimos, como a Karina bem falou, a propaganda partidária. Então, eu poderia criar mecanismos, dizendo-se que a propaganda eleitoral não estaria restringida nesse ponto, justamente para permitir que o candidato postule seus votos. A emenda ela não faz alusão a que tipo de modalidade. Seriam todas ou poderia apenas restringir a uma delas? Nós vivemos numa crise política, são 35 legendas registradas, né, no Tribunal Superior Eleitoral, e é difícil entender que sejam 35 ideologias diferentes. Então, de toda forma, quando se fala, né, sobre esse tema de cláusula de acesso, isso não acabaria prejudicando a propagação das ideias das minorias? Sem dúvida. E esse é o ponto que eu defendo a liberdade, tanto na criação de partidos quanto na manutenção, mas dentro de um critério que se possa apurar, como o professor André disse, quais partidos estariam fugindo de qualquer ideologia política, né, fugindo do que se espera de um partido político. Aquele partido que, de fato, não tem filiados, não elege ninguém, nem vereadores, né, sequer deveria estar em pleno funcionamento. Mas a cláusula hoje aprovada, ela vai matar por inanição alguns partidos que têm muitos vereadores eleitos, têm um funcionamento adequado partidário, né, tem ações em prol dos filiados, da sociedade. Essa questão da governabilidade, tem partidos que eles desempenham um papel combativo ao governo que é favorável, né? Se a gente deixar muito fácil governar, muitas coisas que não são tão republicanas passariam. Então, é importante que tenha também esse trabalho de oposição dos partidos. E a questão das minorias é um ponto extremamente importante, porque através desses partidos menores é que muitas pessoas conseguem sair candidatos. Hoje, se tivéssemos 4 legendas, vamos dar um cenário mais crítico, quem conseguiria, de fato, disputar internamente um espaço para sair candidato? Quantos candidatos nós teríamos? E aí é uma outra discussão que vem,
se os partidos políticos não deveriam ser mais democráticos, inclusive ao acesso aos cargos, porque nós, como eleitores, recebemos assim, olha, a opção pelo partido X é João da Silva, mas e os outros que são filiados, que teriam interesse, que talvez o eleitorado tivesse interesse em elegê-los, né? Então, será que a gente não deveria, no lugar de extinguir partidos, pensar em fortalecê-los, em criar um sistema democrático interno, criar um sistema de fiscalização daqueles partidos que não desempenham seu papel, para sim a gente ter um sistema mais adequado e não discutir questão de candidatura avulsa, porque, como falou o professor Frazão, já é difícil negociar, né, debater as questões até de aprovações de leis com 28 partidos. Imagine-se com mais de 500 deputados, né? Porque se a gente vai para um cenário de que se permite candidaturas avulsas, a negociação vai ser individual, então fica realmente impraticável. Agora, de fato, a questão das minorias, a questão da ideologia partidária, isso fica prejudicado quando a gente extingue o fundo partidário, a questão relacionada à propaganda dos partidos, né? Isso é um aspecto importante, não é? De alguma maneira, isso vai um pouco na contramão do reforço partidário em detrimento dos personalismos que ainda existem, sempre vão existir, claro, nos partidos, né? Porque parece que, de alguma maneira, há um enaltecimento do momento da campanha eleitoral. Né? E aí a verba é praticamente toda direcionada a esse momento, que é um momento importante, específico, né? Delicado, né? Mas tão importante quanto esse momento é também aquele de formação das bases partidárias, das pessoas efetivamente se engajarem num partido, de os partidos terem essa maior democracia interna, não é? Concordo e endosso tanto as ponderações que você falou, e a professora Karina também, no sentido de que deve haver dentro do quadro partidário uma maior transparência. Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, temos muito mais partidos que no Brasil, embora o sistema eleitoral de lá favoreça apenas 2. Acredito eu, isso é claro que é um prognóstico, posso me equivocar com o teste do tempo, naturalmente, mas a questão das minorias, elas talvez possam ser aglutinadas em partidos maiores. Acho que talvez, paulatinamente, mesmo num quadro de menos partidos, penso eu que talvez as minorias consigam se acomodar através de arranjos e se incluindo em algumas delas. E aí é um trade-off. O que nós queremos? Talvez legendas pontuais, um partido para cada tipo de minoria, ou nós poderemos ter uma maior estabilização política, porque o que tem se verificado na prática é realmente, pelo menos em âmbito federal, é que para governar tem algum tipo de relação não republicana para conquistar a base, formar uma base de governo e, consequentemente, você conseguir emplacar aqueles seus projetos de governo, né? Eu não vou nem para âmbito estadual e âmbito municipal, porque o quadro talvez seja muito mais drástico, muito pior. Então, talvez uma redução, embora tenha um custo nós não teremos, talvez, o partido do segmento A, do segmento B, do segmento C, mas talvez, em prol de uma democracia funcional, nós talvez tenhamos, seria vantajoso uma redução. E tem um dado interessante, só também para fechar o comentário, existem estudos de ciência política sobre o número efetivo de partidos, que são aqueles que efetivamente estão atuando, exatamente. Então, você tem até um cálculo matemático para isso, para você chegar ao número efetivo de partidos. Eu tenho um pouco de dúvida se no Brasil nós temos essa quantidade de legendas, ela se reflete na atuação efetiva no parlamento. Mas se essas cláusulas de acesso já estivessem em vigor, nós já teríamos bem menos partidos atuantes. Se eu não me engano, 14. Em torno disso. Se eu não me engano, em torno disso. Mas aí seria realmente uma mudança já bastante radical para o Brasil, né? Nós estamos aí acostumados nos últimos anos a uma crescente dos partidos políticos, né? Sim. Praticamente cada bandeira é um partido, né? Queria agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e agradecer a vocês que estão nos assistindo.
e acompanhar o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.